pedir nessa noite para a Fátima orar por nós, para nós podermos iniciar a nossa aula. Amém? Em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, aqui estamos diante de Ti para ouvir a Tua palavra, Senhor, a Tua lição. E pedimos, agradecemos por esta noite estarmos aqui todos reunidos para ouvir o pastor nos ensinando a Tua palavra, Pai. Agradecemos por estarmos aqui, que tenhamos uma aula abençoada, em nome de Jesus. Amém. 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 Então, nós vamos dar continuidade a essa aula. Na semana passada, nós vimos um pouquinho sobre a questão do mundo espiritual, né, que parte justamente da bênção e da maldição, da vida e da morte, e como essa morte está atrelada diretamente, né, uma morte espiritual, uma vida eterna separado de Deus, e como o mundo espiritual tem influência direta sobre isso, né, de como nós precisamos entender que, da mesma forma, não podemos chegar a extremos onde tudo, absolutamente tudo, é espiritual, que existe muita coisa humana, da carne, da decisão do ser humano, mas também nós não podemos simplesmente ignorar, né, de que, como se o mundo espiritual não existe, como ocorre em algumas igrejas. A batalha é espiritual, a nossa luta contra potestades e principados nas regiões celestiais, e não é somente contra a carne e contra o sangue. Então, a gente está falando um pouco sobre isso, falamos sobre os anjos caídos, que são os demônios, que são o alvo dessa nossa lição hoje. Eu vou compartilhar a tela para nós lermos um pouco da apostila e concluirmos ela, e logo na sequência nós vamos entrar num assunto sobre Satanás especificamente. Vou pedir alguém que me ajude com a leitura. Item C, em relação a Satanás. Se alguém puder me ajudar, nós vamos estar falando em relação a Satanás e também a questão dos outros possessões, né, malignas, enfim, a influência no mundo espiritual dos demônios. Vamos lá. Amém? Alguém pode me ajudar com a leitura? Posso ler, pastor. Amém. Em relação a Satanás, os demônios agem como emissários de Satanás para alcançar seus propósitos de atrapalhar os planos de Deus. Quando esses demônios atuam, o fazem de tal forma que temos a impressão de que Satanás em pessoa é que está agindo. Efésios 6, 11 e 12. Vamos ler esse texto de Efésios 6, 11 e 12, para nós vermos. Fica sua Bíblia aí, hoje nós vamos passar por alguns versículos aí, capítulos. Amém? Se você achou, você pode ler. Amém? Alguém achou? Efésios 6, capítulo 6, versículo 11 e 12. Estão me ouvindo? Sim. Uhum. Efésios 6, 11. Vistam toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. 12. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível e contra grandes poderes nesse mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Então, de maneira clara, né, o apóstolo Paulo está falando em Efésios, esse texto é um texto clássico, Efésios 6, que ele fala sobre, começa a descrever, né, fazer uma analogia da necessidade de nós vestirmos toda a armadura de Deus, né? Provavelmente quando Paulo ele escreve essa carta, são as cartas da prisão, ele estava preso, e o maior entendimento é que quando, nessa época, você tinha a opção por ele ser cidadão romano, de ele estar preso numa prisão domiciliar, né? Só que nessa época, obviamente, não existia tornozeleira eletrônica, nada disso, e a forma como os presos eram monitorados, né, durante o seu dia, eles ficavam literalmente
muitas das vezes acorrentados pelo tornozelo a um centurião romano, né, um guarda pretoriano da guarda romana. E aí, o que Paulo está descrevendo aqui provavelmente é o que ele via no dia a dia dele, né? Então, ele está comparando a armadura de Deus a essa armadura, né, da guarda pretoriana, da guarda romana, e ele começa a descrever sobre isso, né, de todo o escudo da fé, a couraça da justiça, o cinto da verdade, né? Então, ele começa a descrever essa estrutura, mas antes disso ele diz, olha, vistam toda a armadura de Deus para que vocês possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Então, a única maneira, já o primeiro ponto a única maneira do cristão, né, se manter firme na sua vida espiritual é se vestir de toda a armadura de Deus, porque somente ela nos dá condições de nos mantermos firmes, né, contra as estratégias do diabo. Então, daqui a gente tira claramente que o diabo ele milita contra a nossa vida, ele está atuante dia e noite para tentar nos afastar de Deus, para tentar destabilizar a nossa vida espiritual. E a única estratégia que nós temos nesse sentido é justamente aquela que está atrelada, né, a se revestir ou a vestir, né, toda a armadura de Deus. Então, é nisso que nós cremos. E aí ele continua falando da seguinte forma: pois nós lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas não lutamos, perdão, contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades, ou principados e potestades, dependendo da sua versão, do mundo espiritual ou das regiões celestiais, do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Então, aí ele continua, portanto, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Então, ele está falando sobre isso. Olha, não adianta você achar que a sua luta é contra a carne e contra o sangue. A nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra principados e potestades, né, governantes, autoridades invisíveis no mundo celestial, que militam sistematicamente contra a nossa vida. É um exército, existe um exército demoníaco de anjos caídos, liderados por Satanás, e que o único objetivo dele, como eu falei, é importante nós termos isso em mente, não é, de forma alguma, tirar, assim, vamos lá, não é roubar a sua vida financeira, a sua vida material, a sua vida familiar em si. É óbvio que isso acontece, mas isso é só um meio para ele tentar conseguir algo que é muito mais profundo e muito mais impactante na sua vida, que é te afastar eternamente de Deus, é roubar a sua salvação, de maneira que você se afaste do Senhor, de maneira que essas coisas sejam usadas, né, para te afastar de Deus e que você perca a alegria, né, de estar na presença do Senhor, de caminhar com o Senhor, de estar firme na igreja, de estar firme no ministério, de estar firme na sua vida espiritual de oração, de jejum com o Senhor. Então, é importantíssimo, nesse aspecto, para que nós possamos estar atentos a isso, né? Em relação a tudo que acontece na nossa vida, o que eu estou dizendo pastor, um levante de Satanás para destruir a minha família não é um levante de Satanás. Claro que é, óbvio que é. O que eu estou dizendo é que isso não é o fim, não é o fim. O interesse dele não é somente destruir uma família. O interesse dele é destruir a sua alma, destruir você, é afastar você eternamente de Deus, da presença do Senhor, é ele roubar aquilo que você tem de mais precioso, que é o seu relacionamento com Deus. Né? Por isso que ele claramente ele é colocado como inimigo da nossa alma, como aquele que efetivamente, né, milita contra nós sistematicamente nesse aspecto. Então, primeiro ponto, você só vai ter uma vida eficaz e firme no Senhor contra as artimanhas de Satanás se você se revestir de toda a armadura ou se vestir de toda a armadura de Deus, como Efésios capítulo 6 diz, né? Portanto, versículo 13, vistam de toda a armadura de Deus para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Vou trocar essa versão aqui, porque ela está uma versão revista e transformadora. Deixa eu pegar uma... Por acaso a NVI sumiu. Vou usar a revista corrigida aqui. É melhor. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça. Eu vou voltar de novo para aquela versão, acho que vai ficar melhor, mesmo sendo diferente um pouquinho na tradução.
Portanto, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Assim, mantenham a sua posição, colocando o cinto da verdade, a couraça da justiça, como calçados, usem a paz das boas novas, né, para que estejam inteiramente preparados. Em todas as situações, levantem o escudo da fé para deter as flechas de fogo do maligno. Usem a salvação como capacete, empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em espírito, em todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. Então, nesse ponto aqui, é necessário, né, em relação a Satanás, quanto a essa batalha espiritual, é entender que as nossas armas, elas são espirituais também, né? Então, elas são a armadura de Deus. E quando Paulo fala aqui sobre, eu queria só abrir para a gente conversar um pouco sobre versículo 18, orem no Espírito em todos os momentos e em todas as ocasiões. Em algumas versões vai dizer, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. O que você, na sua intenção, o que o apóstolo Paulo quer colocar quando ele diz assim, olha, orando em todo tempo, com toda oração e súplica, orando em todo tempo, é sobre essa expressão que eu queria tratar aqui hoje. O que é orar em todo tempo? Que você deve estar ajoelhado todo tempo, que você deve estar orando, levantando um clamor todo tempo. O que vocês entendem por essa colocação do apóstolo? Eu estou lendo aqui a NVI, eu acho. Que é orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Eu entendo que sejam nos dias maus ou nos dias bons, para que a gente permaneça em oração, não somente quando a gente precisa, mas também quando a gente está nos dias bons, porque temos, assim, como somos homens falhos, caídos, pecadores, temos esse meio que instinto quase de sempre orar mais quando a gente precisa, quando a gente está mal, quando a gente está passando por um momento complicado, e quando a gente está bem, quando nós estamos bem com as áreas das nossas vidas, a gente tende a orar menos, conversar menos, nos relacionar menos com Deus. Deixa eu levantar uma pergunta. Ele fala em todos os momentos e ocasiões, né? Assim, essa é uma expressão em todo o tempo, né? E em todas as orações, ele usa uma expressão, mas basicamente o que ele quer dizer é todos os momentos e ocasiões. Momentos em si, né? A gente pode definir como um espaço curto de tempo, né? Meu momento de oração, meu momento de devocional, meu momento de me chegar a Deus, no momento. Mas ocasiões são várias, né? Ocasiões é um pouco mais amplo, né? Uma ocasião é você ir, vamos dizer assim, quando você fala assim, não, vou colocar a melhor roupa para essa ocasião. Uma ocasião, por exemplo, quando você vai na praia, você vai, sei lá, de biquíni, de maiô. Quando você vai num casamento, você vai com um traje social fino, de gala. Quando você vai, sei lá, no fórum, você vai de terno. Cada ocasião, ou cada ambiente, ou cada situação determina, por exemplo, um traje, vamos colocar assim, né? Então, ocasião são momentos, são um espaço de tempo e região, né? E local conjunto. Então, quando Paulo fala assim, olha, em toda ocasião, em todo momento, em todo tempo, o que vocês entendem com isso, né? De estar em oração, de permanecer em oração no espírito, né? Como ele coloca assim, tá orando no espírito, né? E vigiando em relação a isso. Ficar sempre em espírito de oração? O que a gente define por espírito de oração? Está sempre ligado no trono, está sempre ligado em Deus, está sempre pensando. Eu acredito que seja isso, não? Amém. É exatamente isso, Sil. É exatamente isso. Nós precisamos, né, desenvolver uma disciplina espiritual, né, onde nós possamos estar todo o tempo, né, buscando em oração em todas as ocasiões, né? Nós não podemos simplesmente, né, estar no nosso dia a dia, né, ligar e desligar, né? Assim, agora eu estou no momento espiritual e agora eu não estou mais no momento espiritual. Agora eu estou no momento
não espiritual, agora estou no momento espiritual. Não, todos os momentos na vida cristã, na vida de alguém, de um crente nascido de novo, ele é espiritual. Todos esses momentos são espirituais nesse aspecto. Então, você tem que visualizar justamente isso, né, nesses termos, né, de que todos esses momentos na nossa vida, todas as ocasiões na nossa vida são espirituais, né? O que eu estou dizendo você não vai cair no momento, numa ocasião espiritual. Ninguém se desvia num culto, ninguém cai dentro da igreja, né? Teoricamente, né? Você sempre tem que estar vigilante, né? Ou atento, justamente nas ocasiões que não são ocasiões ditas espirituais nesse aspecto, né? A gente precisa estar vigilante. Quando ele diz toda essa percepção é importantíssima. Por quê? Porque normalmente, sabe aquele momento que você sente que algo durante seu dia, que algo se levanta contra você, que é isso que ele está falando aqui, que algo atua contra a sua vida. Às vezes no trabalho do nada as coisas começam a se levantar, ou dar errado, ou as coisas, de certa forma, eu não estou dizendo no âmbito, num aspecto natural. Por exemplo, quem é profissional, você sabe que o trabalho é difícil, que isso é uma coisa normal do trabalho, de acontecer, né? Que não, esse problema sempre acontece, você vai lá e resolve, pode dar um pouco mais de trabalho, menos de trabalho, mas você sabe dimensionar, por exemplo, o que é um problema no seu trabalho. Mas existem dias que esses problemas se tornam quase que intransponíveis, se tornam, de certa forma, assim, impossíveis de serem transpassados, se você passar por eles, né, nesse aspecto. E esses momentos espirituais, esses momentos, isso que ele está dizendo aqui. Quando os demônios atuam, eles fazem de tal forma que a gente tem a impressão que o próprio Satanás se levantou contra a gente. Existe uma orquestração espiritual para se levantar contra a sua vida. E estar em espírito de oração em todo o tempo, que é o famoso tá ligado, né? Quem fala, tá ligado? Tá ligado. Tá ligado realmente nesse aspecto. Porque ninguém cai no momento espiritual. Ninguém perde a sua vida centrada em Cristo no momento espiritual. Normalmente nas ocasiões do dia a dia. Se um cara vai trair a esposa, ele vai trair, assim, espera-se, né? Ele não faça dentro da igreja. Ele vai cair numa conversinha no WhatsApp, ele vai cair numa conversinha no trabalho, na vizinha. Se não vigiar, né? A mesma coisa as irmãs, né? Para você só colocar nos irmãos. Então, se tudo isso for acontecer, são em momentos que, teoricamente, para nós, não são momentos espirituais, porque justamente aí está o erro, ligar e desligar esses momentos espirituais. Não existe para o crente nascido de novo momento espiritual e momento não espiritual. Todos os momentos na nossa vida são espirituais, porque a nossa luta ela é constante e a nossa briga ela é sistemática, ela é contra potestades e principados que estão nas regiões celestiais. São autoridades e governos, né, que a Bíblia coloca, que estão dioturnamente militando com um propósito, para perturbar você, atacar você, destruir você, para que você possa perder não a sua bênção em si, não as suas coisas que você perder, mas atacar o seu espírito, para que você fique desfalecido no espírito, enfim, desanime da igreja, desanime do Senhor, perca essa esperança na sua vida espiritual, nas promessas de Deus, desconfie, duvide do Senhor, duvide da palavra dele, e esse sentimento, né, de dúvida, de desesperança, ele vai tomando seu coração, até que você se esfria na sua fé, e aí o afastamento é um processo natural, né? O esfriamento é um processo natural, e isso acontece em qualquer etapa da vida cristã. Eu sou novo na fé. Acontece só com o novo na fé? Não, acontece com o novo, com mais ou menos novo, e com gente de muito tempo, de 10, 20, 30, 40, 50 anos de igreja. Acontece em qualquer etapa da vida cristã, porque a nossa batalha ela é incessante, até Cristo nos buscar, ou nós formos morar com ele, todos os dias, os anjos caídos, né, os demônios e Satanás, eles nem acordam, né, entre aspas, né, nem dormem, mas eles estão dispostos a um único propósito, que é matar a sua fé. Eles já estão derrotados, o Apocalipse fala sobre isso, já foram derrotados, eles já sabem qual é, Jesus expôs ele a essa vergonha, condenou, ele já sabe qual é o final disso tudo,
e o trabalho deles agora é basicamente arrastar o maior número de pessoas possíveis para essa condenação final. Amém? Então, nós falamos na semana passada sobre essa questão, sobre eles se opõem ao plano de Deus, falamos sobre Daniel, né, que houve para que a resposta de oração chegasse até Daniel, e falamos também sobre o cumprimento de propósito, propriamente dito, né? Deus permite, né, às vezes, no seu grande plano, na sua grande sabedoria, que esses espíritos sejam utilizados para que seja cumprido um propósito que Deus estabeleceu dentro do seu grande plano de salvação. Então, em relação à religião, e aqui que eu queria avançar. Em relação à religião, pode ler para mim, Yasmin, por favor? Claro. Em relação à religião, promovem a idolatria. Isso aconteceu no tempo do Antigo Testamento. Continua acontecendo e acontecerá nos dias da tribulação. Amém. Isso aconteceu no tempo do Antigo Testamento. Vamos abrir um texto aqui de referência de Levíticos 17, 7. Depois a gente vai para 1 Coríntios 10, 20 e, por fim, Apocalipse 9, 20. Levítico 17, 7. No ofrecerán más sacrificio a los ídolos en forma de bodes, a los cuales prestan culto inmoral. Este es un decreto perpetuo para ellos y para su... Não sei se foi para mim, a quebra dele sumiu. Acho que travou. Foi só para mim. Eu vou ler aqui, então, o texto. Pensei que era só para mim. Diz o seguinte, Levíticos 17, 7. E nunca mais sacrificarão os seus sacrifícios aos demônios, após os quais eles se prostituem. Isto se lhes por estatuto perpétuo nas suas gerações. Né? Eu vou ler um pouquinho antes para pegar o contexto. Né? Falou mais o Senhor a Moisés, versículo 1 de Levítico 17. Levítico 17. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: falarão e a seus filhos e a todos os filhos de Israel, e diz-lhes: esta é a palavra do Senhor, ordenou, dizendo: qualquer homem da casa de Israel que degolar boi, cordeiro, cabra, ou no arraial, ou quem os degolar fora do arraial, e não os trouxer à porta da tenda da congregação para oferecer oferta ao Senhor diante do tabernáculo do Senhor, o tal homem será imputado sangue, derramou sangue, pelo qual tal homem será extirpado do seu povo. Para que os filhos de Israel, trazendo seus sacrifícios, que sacrificiam sobre a face do campo, os tragam ao Senhor, à porta da tenda da congregação, ao sacerdote, e os ofereçam por sacrifício pacíficos ao Senhor. E o sacerdote aspergirá o seu sangue sobre o altar do Senhor, à porta da tenda da congregação, e queimará a gordura por cheiro suave ao Senhor. E nunca mais sacrificarão os seus sacrifícios aos demônios, após os quais eles se prostituem. Isso será por estatuto perpétuo às suas gerações. Diz-lhes, pois, qualquer homem da casa de Israel ou do estrangeiro que peregrina entre vós, que oferecer holocausto ou sacrifício, e não trouxer à porta da tenda da congregação para oferecer lá ao Senhor, o tal homem será extirpado. Né? Então, eles tinham... Aqui Moisés está estabelecendo aqui uma lei cerimonial para o povo de Israel, e está falando sobre o sacrifício. Né? Se alguém matasse um animal, um boi, alguma coisa, em sacrifício, né, em holocausto, e não fosse diante da tenda do Senhor e levasse a tenda do Senhor, era considerado, era imputado como um erro, né, e ele era extirpado, porque haviam, né, o Senhor estava resguardando ali para que não houvesse culto a outros deuses, né, se prostituírem de outros deuses, fingindo que é um holocausto fora do templo, estivesse ofertando a demônios, e ele é bem claro sobre isso, a demônios, fingindo que era o Senhor, ou ignorando que só poderiam fazer ao Senhor. Então, assim, esses demônios, né, aqui está bastante claro, eles já promoviam desde a época da saída, por exemplo, do povo do Egito, e bem antes, uma estrutura de idolatria, né, de adoração a outros deuses, ou falsos deuses, que não o Senhor. Vamos ler lá o texto também
contido em 1 Coríntios 10, 20. Não? Mais ninguém? Tá, eu vou ler. Portanto, meus amados, eu estou lendo 14, tá? 1 Coríntios 10, 14. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a sábios. Julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo, e o pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo, porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vede, ó Israel, segundo a carne. Os que comem os sacrifícios não são, porventura, participantes do altar? Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa, ou que os sacrifícios ao ídolo, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes, digo que as coisas que os gentios sacrificam, os sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice do demônio. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. E aí ele está falando sobre essa participação cultual, né? Ele está dizendo o seguinte, quem não... É bem claro, tá? Se você tem dúvida sobre isso, deixa eu esclarecer o que a gente está falando aqui. A Bíblia é bem clara, tanto Levítico quanto agora em 1 Coríntios, está dizendo o seguinte, se não adora, se não participa do culto ao Senhor, cultua demônios. É isso que está falando. Não existe nenhuma outra forma de culto ao Senhor que não seja o culto ao Senhor. Adoração a Jesus, adoração ao Pai, adoração ao Senhor, Deus. Qualquer coisa fora disso é idolatria, é culto a demônios. É isso que Paulo está dizendo aqui, é isso que Moisés estava falando lá em Levítico 17, e é isso que acontecerá também nos dias de tribulação. Vou ler Apocalipse 9, 20. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorar os demônios e os ídolos de ouro e de prata e de... Vamos lá. Porque o poder dos cavalos está na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda é semelhante a serpentes, tem cabeça e com eles danificam. E os outros homens que não foram mortos por essas pragas, aqui ele está falando sobre as pragas contidas em Apocalipse, não se arrependeram das obras de suas mãos para não adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra, de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, e nem das suas ladroices. Então, ele está falando aqui sobre, já lá na manifestação do juízo de Deus em Apocalipse, de homens, outros homens, né, que eles não foram mortos pela praga que Apocalipse trata, né, da ferida ali, que o Senhor vai fazer nos últimos tempos, né, as nações. Ele fala muito claramente, ó, e esses homens não se arrependeram das adorações a demônios, dos ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra, de madeira, que nem podem ver, nem ouvir e nem andar. Ele está falando claramente aqui são sobre imagens. Ele está falando, olha, homens que criaram imagens para adorar, ídolos, né? Que são ídolos? São imagens feitas de ouro, imagens feitas de prata, imagens feitas de bronze, imagens feitas de pedra, imagens feitas de madeira, que não podem ver, obviamente, porque tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, nem ouvir e nem andar. E eles não se arrependeram desses casos. Então, para Deus, todo o culto, todo o processo cultual, onde não é ao Senhor e envolve outros deuses, ou envolve imagem, ou envolve outras formas de adoração, que não única e exclusivamente ao Senhor, que é o Deus... o apóstolo João define que Jesus era a face visível do Deus invisível, né? Deus não se revelou, né, a não ser na pessoa de Jesus, numa imagem. Deus não disse, que eu estou dizendo, não disse como ele era, ele não fez, ele não permitiu que Israel fizesse ídolos construídos por mãos, né, humanas, né? É um Deus construído por mãos humanas. Isso foi sempre a tônica durante toda a história da Bíblia. E isso continua no Novo Testamento. Deus se revela na face de Cristo, mas qualquer outro tipo de adoração ou de idolatria
O que é idolatria? É adoração a ídolo. Ídolo e a derivação idolatria, né? Adoração, o culto a ídolos, né? A imagens que não são, obviamente, o Senhor. Essa é a definição que a Bíblia dá. Então, nesse aspecto, assim, não existe nenhuma dúvida sobre isso. Não é algo que eu estou dizendo, não é algo que eu estou defendendo, não é a minha visão pastoral, não é a minha visão da nossa igreja, não é a minha opinião particular. É o que a Bíblia está dizendo e a gente está falando única e exclusivamente daquilo que a Bíblia está dizendo. Qualquer culto de imagem que não é, obviamente, o Senhor, que se não seja um culto ao Senhor, de adoração ao Senhor, é idolatria, e isso é provido claramente, como diz em Levítico 17, 1 Coríntios 10, 20, é provido a partir de demônios, né? São os anjos caídos que promovem essa questão. Tá claro até aqui? Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Pastor? Oi, quem falou? É o Murilo. Oi, Murilo, tudo bem? Tudo bom? Como vai? Tudo bem. Só uma dúvida. As outras culturas, então, e outras religiões, como, sei lá, várias outras durante todo o mundo, né? Por esse lado, seriam todas culto a demônios, então. Então, cultura indiana, etc. Todas as demais, nesse contexto, seriam todos não faltando de conhecimento, mas se cultuando mesmo demônios através disso. Seria isso? Sim, pela definição bíblica, Murilo, de maneira bem direta, sim. Porque o que a gente entende, tá? Do ponto de vista da história bíblica, esse curso, o Seminário Teológico de Base, ele começou bem lá atrás, foi uma construção de conhecimento ao longo do tempo, né? Então, o que a gente entende do ponto de vista teológico, tá? Eu vou te dar uma explicação bem rápida e objetiva. Vamos esquecer por um segundo. Pode deixar até seu microfone aberto, tá, Murilo? Que é importante que você vá dialogando comigo quando a gente vai dando esse feedback. Vamos esquecer por um segundo a questão bíblica. Vamos só olhar para a humanidade, certo? Tudo bem? Tudo tá? bem. Então, assim, eu não estou mais olhando, eu não estou tendo mais uma visão bíblica. Eu estou só olhando para a humanidade de forma geral. Do ponto de vista da humanidade, tá? Se você olhar para toda a humanidade, ela expressa claramente que existe um Deus. Aí você fala assim, como assim, pastor? Se nós olharmos para a humanidade hoje, tem 7 bilhões de pessoas. A grande maioria é deísta, ou seja, acredita teísta, acredita num Deus, ou ela é ateísta. Ela não acredita em nada. A grande maioria, e aí eu não estou olhando do ponto de vista bíblico, eu estou olhando assim, qualquer tipo de religião, algo, alguém, alguma coisa, você concorda comigo que a maioria da população mundial ela é teísta, ela acredita numa deidade de alguma forma? Sim. Concorda comigo nesse aspecto? Sim. Então, a própria condição humana, eu não estou olhando nem do ponto de vista bíblico, ela aponta para que o homem reconhece que existe algo ou alguém maior do que ele. Tanto que a grande maioria da população, não sei qual é esse número hoje, vou chutar aqui, sei lá, 95%, 92%, 99% da população, ela acredita em um Deus, em algum Deus, em algum tipo de Deus. Então, o coração do homem, ele reconhece algo sobrenatural, algo que é acima dele, ele identifica uma origem em algo que é sobrenatural e ele busca esse algo. Então, do ponto de vista bíblico, a gente diz que essa é uma revelação geral. A própria criação, a própria observação de tudo que foi criado, a própria natureza, ela revela, ela fala sobre Deus, sobre um Deus criador, sobre algo ou alguém que criou todas essas coisas. Essa é a primeira observação e o homem percebe isso. Tanto que a maior parte da humanidade, ela acredita em algo ou alguém ou alguma coisa sobrenatural. E a gente pode discutir panteísmo, né, uma energia, a gente pode discutir várias modulações disso, mas basicamente o que aponta é para isso. Sim. Então, partindo desse princípio, que o homem percebe isso, e que a criação, e aí eu estou dizendo tudo, né? Criação, natureza, os astros, o universo, tudo, aponta para isso, e o homem percebe, ele lê isso, identifica que existe algo, ou alguém, ou alguma coisa maior do que ele. Essa é uma revelação geral que a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz que a própria natureza testemunha a respeito de Deus. Só que nós cremos que a Bíblia é a revelação específica de Deus, e ela começa
não era suficiente para a salvação do homem perdido, caído, somente a revelação de um Deus, algum Deus ou algo que seja Deus. Era necessário que Deus estabelecesse um relacionamento pessoal baseado na sua vontade, um relacionamento pessoal com esse homem. E aí, quando Deus estabelece isso, ele faz através de uma revelação específica, que é a Bíblia, a palavra de Deus. João diz que no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. No princípio era o Logos, né? João capítulo 1. E o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne. Então, o Logos de Deus, a palavra de Deus, é a extensão, é a manifestação específica, né, do próprio Cristo e da palavra de Deus propriamente dita, é a revelação específica de Deus. E essa revelação, ela vem como se fosse numa crescente. Tudo no Antigo Testamento aponta para a cruz de Cristo, e tudo no Novo Testamento vai falar sobre a cruz de Cristo. Então, o ponto central da história da humanidade é Cristo. Esse é um ponto, então, do ponto de vista bíblico. E quando a Bíblia revela quem é esse Deus que o homem percebe, o entendimento é que ele não só se revela, como ele estabelece a forma como ele deseja e entende que é o correto, que muitos chamam da santidade, da forma como Deus se relaciona com esse homem, e aí por isso é estabelecida a lei. Paulo diz que a lei vem expor, no primeiro momento a lei é boa, porque ela estabelece a regra desse relacionamento, mas a lei que era para ser boa, ela se torna má no sentido que ela expõe o pecado. Pelo homem ser incapaz de cumprir a lei, ela expõe o pecado. Então, eu dou exemplo, sempre esse mesmo exemplo. Se seu filho, por exemplo, sobe no sofá, pula em cima do sofá, e ele não sabe que é errado pular no sofá, ele não está exposto, porque se chegou em casa, você vai ler pulando no sofá, você não pode brigar, castigar, né, botar de castigo, nada disso, porque ele não sabe. Quando você diz assim, olha, não pula no sofá, porque pular no sofá é errado, se eu ver, eu vou te castigar, e ele sobe e pula, a lei acabou expondo ele ao castigo, né? Expondo ele, no caso da Bíblia, diz que é a morte, e o salário do pecado é a morte. Então, toda essa estrutura, né, de construção de relacionamento com Deus, e onde nós entendemos isso? Que nesse gap de percepção do homem, de que existe um Deus, de que há algo ou alguém maior do que ele, nessa estrutura celestial, maligna, né, que são Satanás e seus anjos caídos, era teoricamente muito mais fácil, em vez de dizer, olha, não existe um Deus, seja ateu, não acredita em Deus, era muito mais fácil criar uma série de opções, vamos dizer assim, né, como se você percebe que é algo ou alguém, mas você não sabe quem. Então, você cria uma série de opções, uma série de caminhos ou falsas religiões para que o homem, nessa necessidade, ele se perca nesse caminho, como se fosse um labirinto em direção a isso. Por isso que nós queremos que a palavra de Deus ela é capaz de revelar ao homem, né, a Bíblia diz que o Espírito Santo é capaz de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo em relação ao mundo e revelar, né, revelar que na pessoa de Cristo Deus se revelou, o Deus invisível, Jesus é a face visível do Deus invisível. Então, nesse ponto de vista, não carrega nenhuma conotação do ponto de vista de, como é que eu posso dizer? De nenhum tipo de preconceito em relação às pessoas, muito pelo contrário. A gente entende que nós oramos para que as pessoas possam ter essa revelação. É mais ou menos o seguinte, e eu vou acabar aqui essa minha explicação, mas eu acho importante a gente voltar, porque eu tento construir ao longo de todas as aulas vários temas, né, vai construindo uma camada de conhecimento para chegar nessas aulas e a gente poder juntar isso tudo, né, como um plano de background, um plano de fundo. É mais ou menos como o seguinte, eu não sei se você já teve a oportunidade de ver ou conhece aquele projeto Tamar das Tartarugas, já viu? Conheço, visitei alguns. Então, se você já viu, você sabe que as tartarugas botam os ovos, as tartaruguinhas nascem, eles ficam ali protegendo, né, as tartaruguinhas para elas poderem ir para o mar. É impressionante, se você parar do ponto de vista, vamos fazer a seguinte reflexão. Você tem uma tartaruguinha nova dentro de um ovo e que nunca viu o mar, que não conhece o mar, que não sabe onde é o mar, nunca entrou no mar, não sabe, entre aspas, o gosto do mar, o cheiro do mar, a sensação de estar no mar, mas quando ela nasce, ela corre para onde?
O mar. Para o mar. Da mesma forma, se eu pegar essa mesma tartaruga, levar esses ovos e levar lá para o deserto do Saara, quando o ovo eclodir e ela nascer, ela sair, ela vai morrer tentando achar o quê? O mar. O mar. O homem é a mesma coisa. Ninguém ensinou a tartaruga o que é o mar. Ela não sabe o que é o mar. Ela só tem a percepção de que ela precisa ir para o mar. É a mesma coisa com o homem. Nós nascemos com essa necessidade. Existe um vazio no meu e no seu coração que somente o Senhor preenche. Somente o mar vai preencher essa necessidade que nós nascemos com ela. Muitos de nós vamos ter a oportunidade de encontrar o mar, de encontrar em Cristo Jesus aquilo que sempre faltou na nossa vida. Infelizmente, muitas vão morrer, né, procurando o mar e não vão encontrar, não vão perceber, não vão achar. Por isso que é muito importante, como o papel da igreja, Murilo, e sem mais uma vez, sem nenhum preconceito quanto às pessoas, mas essa é a nossa responsabilidade. Fazendo a mesma analogia, nós, depois que encontramos a Cristo, encontramos o mar, que nós saciamos o nosso instinto de se voltar, de procurar a Deus, de buscar a Deus, de encontrar esse Deus que preenche esse vazio que está no nosso coração. É nosso papel meio que como ficar como os responsáveis ali do Projeto Tamar, ajudando outras tartaruguinhas, né, a encontrarem o mar também, da gente conduzir, da gente ensinar. Por isso que a gente fala tão sistematicamente aqui na igreja que nós não podemos ser uma igreja de um clube social. É muito legal a aula aqui, o culto é muito bom, o batismo vai ser uma benção, a gente vai ter um churrasco, tudo bem, isso é importantíssimo, a gente ama estar assim, mas existem muitas tartaruguinhas, muitas pessoas que estão sofrendo, que precisam entender e reconhecer e de ajuda para entender que o mar que elas sempre procuraram é Jesus Cristo, o Filho de Deus, e essa salvação só existe Jesus. Deus criou o homem com um vazio no coração, que somente o Senhor pode preencher. E desde a queda, o homem nasce sistematicamente procurando o mar. Infelizmente, muitos morrem sem encontrar, mas nesse aspecto, quando nós encontramos a Jesus, é essa sensação de preenchimento, é de pertencimento a algo muito maior que a gente. Não sei se consegui te responder, Murilo, mas essa é aquilo que nós cremos, né, como cristãos nascidos de novo. Amém? Consegui ser. Muito obrigado. Aí, desculpa atrapalhar o caminho da... Não atrapalha. Murilo, de jeito nenhum. Fica à vontade, abra um microfone, não é um culto, não é pregação, é uma escola de discípulos. A gente troca, não sei tudo, não sei todas as respostas, mas assim como fizeram comigo, me ensinaram, eu estou ensinando a outros e espero que um dia vocês estejam aqui no meu lugar ensinando a outras tartaruguinhas, né? São uns tartaruguinhas, né? Outras tartaruguinhas nascerão e nós precisamos assumir essa posição aí de ajudar elas nessa caminhada. Então, promove uma falsa religião, né? Fazem isso ensinando que o sacrifício do Salvador não valeu de nada. Vamos ler, vou deixar eu vi ali, né? Fazem isso ensinando que o sacrifício do Salvador não valeu de nada, não valeu nada, e que a salvação é obtida por obras, além de ensinar uma ética libertina. Então, a Bíblia vai expor esses tipos de promoção de uma falsa religião. Vamos ver 1 João 4:1-4, se alguém puder abrir, por favor. Abri aqui, pastor. Pode ler, por gentileza. 1 João 4. Amados, não acreditem em todo o Espírito, mas ponham-no à prova para ter a certeza de que o Espírito vem de Deus, pois há muitos falsos profetas no mundo. Assim sabemos se eles têm o Espírito de Deus. Todo espírito que reconhece que Jesus Cristo veio em corpo humano é de Deus. Mas todo espírito que não reconhece a verdade a respeito de Jesus não é de Deus. Esse é o espírito do anticristo, sobre o qual vocês ouviram que viria ao mundo e, de fato, já está aqui. Filhinhos, vocês pertencem a Deus e já venceram os falsos profetas, pois o espírito que está em vocês é maior que o espírito que está no mundo.
Amém. Deixa eu colocar aqui para fazer um contexto, né? Vamos lá. Na época, dos apóstolos, né? Como é que eu posso dizer? Existiam movimentos, né, que defendiam que Jesus tinha vindo somente em espírito, que ele não havia vindo em carne, né, propriamente dito. Ele era um espírito, e João está combatendo justamente essa heresia. Ele está falando, nisto conheceis, versículo 2, conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito minúsculo, né, com letra minúscula, então toda pessoa, né, ou espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas esse é o espírito do anticristo. Então, ele já identifica como um espírito do anticristo. O anticristo, né, Satanás, enfim, é um sistema contra o Cristo, né, um anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já está no mundo. Então, nessa época, havia aqui dentro de promessa uma falsa religião, né, onde havia justamente essa negação de que Jesus tinha vindo em carne. Então, que Jesus era um espírito, como hoje existe de mais diversos tipos de afirmações, né? Que Jesus não era filho de Deus, que Jesus era um mestre, que Jesus era um sábio, que Jesus era um revolucionário da sua época, que Jesus era um, Cristo era outro. Assim, heresia nesse aspecto, essas falsas religiões, elas existem já desde a época dos apóstolos, que eu estou dizendo. O que vocês precisam entender que a Bíblia é a nossa regra de fé, não existe nada novo. Porque tem um movimento novo que está. Não, meu irmão, tudo isso já aconteceu, os apóstolos já combateram isso lá atrás, já houve essa discussão ao longo de toda a história bíblica do Novo Testamento. Você exemplos, por exemplo, assim, mais uma vez, eu vou abrir um parênteses grande. Nada contra usa elementos de Israel no culto, e gosta lá de botar lá o shofar, enfim, né, o menorá, o kippar lá, fazer o chapéuzinho, nada, nesse aspecto assim, não existe nada contra isso. Onde é que é o contrário a isso? É quando isso se torna uma obrigação. Se você não usa, se você não utiliza, se você não bota sobre o seu ombro, a customização, a utilização de costumes judaicos dentro da igreja protestante, isso não é novo. Lá atrás é o que o apóstolo Paulo combate, inclusive o apóstolo Pedro, que eram chamados mestres judaizantes, que achavam que eles tinham que se circuncidar, eles achavam que tinham que guardar o sábado, eles achavam que tinham que guardar as festas, as tradições judaicas. Isso já existe há muito tempo. Aí quando você vai, tem igreja que parece que todos os elementos, aí, e tudo bem, tá? É uma escolha. E desde que seja uma escolha, tudo bem. Eu posso, como pastor, querer entrar lá com o meu quepazinho lá, tudo bem. Não tem problema. O problema é quando eu digo assim, se o pastor Carlos Alberto não usar, ele está no pecado, ele está no erro. Eu querer impor isso como se fosse algo da religião, né? No sentido de religião mais amplo, né? Daquilo que religa o homem a Deus. Então, se você não guardar essas questões, se você não tiver isso já existia desde a época dos apóstolos, mestres judaizantes, né? Essa gnose aí, que é de negar que tudo que é material era ruim. Então, se a matéria era ruim, Jesus não podia ter vindo em carne, tinha que ter vindo de espírito, né? São os crentes gratiluz que andam por aí, né? Tudo gratiluz. Assim, hoje nesse movimento de Jesus Good Vibes, né? Da hipergraça, do hiperamor, Jesus ama todo mundo, aceita tudo. É óbvio que Jesus ama todo mundo. A questão não é que Jesus ama, a questão é que Jesus ama demais para deixar nós do jeito que nós somos. Jesus exige uma vida com Cristo, existe morrer a velha criatura e viver para Deus. É mudança de vida, é mudança de comportamento, é mudança de tudo. É Cristo vivendo em você agora. Então, assim, não existe nada novo. Porque agora essas igrejas grandes que massacram, que roubam, que vendem o nome de Jesus, que arrancam dinheiro do povo. Meu irmão, isso já tinha desde sempre. O apóstolo Paulo enfrentou isso durante todo o ministério dele, né? De divisão. Porque Apolo é maior que Paulo. Não, Paulo é maior que Apolo. Dissensão, facção dentro da igreja. Porque a igreja A é melhor que a B, porque o fulano de tal A é melhor do que o pastor B. Isso tudo, prestem atenção, meus irmãos. Isso a igreja rica. Tudo isso já aconteceu
em toda a história do cristianismo. E isso provém do maligno, divisão, facção, isso são obras da carne. Em Gálatas 5 é claro sobre isso. Quando você diz assim, eu gosto mais do pastor Carlos Alberto, menos do pastor Lúcio, mais da pastora Tânia, menos da pastora Tati, essa facção, isso é divisão da igreja, isso é obra da carne, isso provém do diabo, isso é obra do maligno. É você que está dizendo, não, é a Bíblia, você abre Gálatas 5 e fala sobre isso. Qual é a contraposição para as obras da carne? O fruto do Espírito. Longanimidade, amor, domínio próprio. Ninguém fala mais sobre domínio próprio na igreja. O fruto, domínio próprio é algo tão importante, tão difícil, e é um fruto do Espírito. Somente o Espírito Santo pode te dar condições de você ter domínio próprio. Nem mais ninguém, porque se nós ficarmos à nossa mercê, sabe o que a gente vai fazer? A gente vai fazer tudo que é da vontade da nossa carne. Mas o Espírito Santo, estamos cheios do Espírito, vestidos da armadura de Deus, imbuídos no poder do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo do Senhor, nós seremos capazes de ser manifestos no fruto do Espírito, que é domínio próprio. E aí nós não fazemos mais as mesmas coisas, nós abandonamos as velhas práticas, nós viveremos para Ele. E isso é o que a palavra diz. E as falsas religiões tentam deturpar isso, só que o que eu estou dizendo para vocês, meu irmão, acostume-se, não se escandalizem, isso já é normal. Nós precisamos ser apologetas. Sabe o que é apologética? É defesa da fé. Nós precisamos aprender, conhecer, para defender a nossa fé. Para quando a pessoa quer colocar uma prática judaizante goela abaixo, você fala, não, meu irmão, não tem problema você usar, mas fique em paz, fique tranquilo. Gente, hoje eu vejo pessoas tratando adventistas do sétimo dia como irmão. E desde que o mundo é mundo, a igreja protestante reconhece a adventista do sétimo dia como seita. Porque não conhece, porque não entendem, porque não conseguem, não conhecem a fé, não sabem as diferenças de doutrina. Então, assim, a gente tem que conhecer a respeito do Senhor, né? Para sair a salvação é obtida por obras, né? Vamos ler 1 Timóteo 4, 3-4. Eu quero terminar muito esse capítulo hoje. Vamos ler lá, 1 Timóteo 4, de 3-4, por favor. Acharam? Pode falar. Não? Achei. 1 Timóteo 4, de 3-4. Uhum. Tais pessoas afirmam que é errado se casar e proíbem que se comam certos alimentos, que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que são fiéis e reconhecedores da verdade. Porque tudo que Deus fez é bom. Não devemos rejeitar nada, mas a tudo receber com ação de graças. Amém. Picotou um pouco para mim. Lê de novo, por favor, Yasmin. Acho que congelou para mim. Com certeza. Uhum. Tais pessoas afirmam que é errado se casar e proíbem que se comam certos alimentos, que Deus criou para serem recebidos, com ação de graças pelos que são fiéis e reconhecedores da verdade. Porque... Desculpa, pode continuar. Não, pode falar, pastor. Não, esse texto que assim, ele vai falar mais depois vocês leem com calma essa primeira Timóteo, ele vai falar justamente isso, pessoas que tinham práticas na igreja, que falavam que não era importante o casamento, que eram contra o casamento, da união, e é o que a gente vive hoje na nossa sociedade, é novo. O que o mundo ensina? Que você não deve casar, que casamento é ruim, que não sei o que lá. A maioria dos nossos jovens tem esse pensamento, tem essa dificuldade com casamento. Isso, é novo? Não é novo. Tem 2023 anos que isso está acontecendo. 2000 anos aí que isso está sendo falado. Sempre foi assim. Militação contra a família, militação contra a igreja, militação sobre aquilo que a Bíblia estabelece. Essa questão de alimentos, né? Que pode comer isso, não pode comer aquilo, que isso, que aquilo outro, que, sabe? Então, assim,
Essas coisas, se você ler Colossenses, o livro de Colossenses, você vai ver que nada disso é absolutamente novo. Só que o que é novo é a falta de conhecimento generalizado que tomou no meio das igrejas. As igrejas neopentecostais são as igrejas de grande porte hoje, elas trouxeram dentro da estrutura, além de teologia da prosperidade, de um monte de situações muito ruins, o que elas trouxeram mais? Você pode ver que igrejas neopentecostais desse porte, elas, por exemplo, não têm, ela tem estrutura de culto, mas não tem mais estrutura de escola bíblica dominical. Tem. As igrejas de grande porte têm estrutura de escola bíblica dominical, de ensino, as grandes igrejas, grandes poderios conglomerados de igreja hoje. Por quê? Porque o conhecimento ele é fundamental para que você tenha... Meu irmão, guarde sempre isso no seu coração. Nós somos protestantes. Nós somos crentes protestantes. Por que nós somos protestantes? Porque nós protestamos, porque nós somos uma... A igreja de Deus, ela pensa, ela tem condições, ela tem instrumentos e conhecimento para não aceitar qualquer besteira. Nós protestamos lá em 1500, quando toda a estrutura da Igreja Católica, sobre as indulgências, sobre toda a distorção, nós protestamos lá e formamos a Igreja Protestante. E nós precisamos continuar com esse senso de protestar, de conhecer. Efésios, no capítulo 4, fala isso, olha, nós somos um corpo, nós somos um só corpo, um só espírito, um só salvador, nós somos um. E esse Deus dá diversas manifestações, um para pastores, um para evangelistas, um para profetas, um para isso. E ele diz qual é a finalidade disso? É para que um edificando o outro, nós não sejamos arrastados como crianças de um lado para o outro com vã doutrina. Nós, quando somos um corpo, é muito mais difícil, é muito mais fácil eu enganar a Amadilis ou a Sil do que enganar todos nós juntos. Porque quando tenta enganar todos nós juntos, aí vai vir assim, vai vir Yasmin, não, Amadilis, não, Sil, isso não é assim, não. A Bíblia aqui diz diferente, ó, não é bem por aí. As coisas, então, essa unidade da igreja, ela dá-se principalmente pelo conhecimento das Escrituras. Amém. Nós devemos nos procurar, a palavra de Timóteo fala, procure se aprovar como obreiro aprovado, apresentar-se como obreiro aprovado e que sabe manusear a palavra. As pessoas hoje dão ênfase nas igrejas de hipergraça, de experiência, de louvor. Isso é ótimo, você vai lá para o culto, chora, vai ser cheio do Espírito ali naquele momento, mas não traz vida, porque não traz conhecimento. E a vida real, ela não acontece no culto de 2 horas, a vida real ela acontece de segunda a sexta-feira, que é quando você precisa tomar decisões na sua vida cristã, que se você não tiver alicerçado na palavra, se você não tiver certeza de quem você é, no que você crê, a quem você serve, você vai fazer escolhas erradas e você vai se afastar, você vai esfriar. E aí, eu vou terminar a aula em relação a isso. Aqui, Apocalipse 2:20, ele está a carta à igreja de Tiatira. Depois você olha lá as 7 cartas da igreja de Apocalipse. Eu vou fazer uma aula especial só sobre Apocalipse, mas a gente vai entender isso para desmistificar, né? Tem crente que tem medo de Apocalipse, tem que acabar com essa mística, não precisa ter medo de Apocalipse. Não é nenhum grande bicho de 7 cabeças, é um livro lindo, é o final de uma grande história de amor e a gente precisa entender isso. E aí ele fala ele manda, Jesus fala sobre uma carta a 7 revelações de Jesus Cristo. E uma carta dessa igreja, ele fala Tiatira, ele fala assim, o anjo da igreja, e ao anjo da igreja, o anjo da igreja é o pastor. Ele manda uma carta a um anjo em cada igreja, né? Um pastor de cada igreja. O anjo da igreja de Tiatira escreve, isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Apocalipse 2:18, tá? Se você quiser acompanhar. Eu conheço as suas obras e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. E aí ele vai levantar algo que ele tem. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituem como de sacrifícios de idolatria. E dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que eu porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela haverá grande tribulação, e se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós, e aos restantes que estão em Tiatira, a todos os quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás,
Mas eu vos digo, a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas o que tendes, retende até que eu venha. Ele está dizendo o seguinte, olha, tem uma parte da igreja, ele está falando para o anjo da igreja, pastor, eu estou mandando a carta para você, pastor, eu vejo, olha, eu conheço a sua obra, eu conheço a sua fé, eu conheço o seu amor, eu conheço o seu serviço, eu conheço a sua paciência, eu sei que suas obras, as últimas, são maiores até do que as primeiras, mas eu tenho contra você que você tolerou, dentro da sua estrutura, um espírito de prostituição, um espírito de Jezabel, mulher que se diz profetiza, mas que engana os meus servos, para que se prostituam, e se prostituem como de idolatria. É o que a igreja, não, é o amor, é isso mesmo, é um amor libertino. Ou a gente, meu irmão, a gente não está aqui para fiscalizar a vida de ninguém, mas o que a palavra fala, a palavra fala. Os pastores têm a obrigação de dar orientação para a igreja. Prostituição, sexo fora do casamento, pornografia. Mas é o quê? Não, pastor, é sua. Não é minha doutrina, meu irmão. Não estou aqui para fiscalizar a vida de ninguém. A Bíblia fala que o homem deve se examinar a si mesmo, na ceia, por exemplo. Quem examina o seu coração é você, não sou eu. Eu não tenho essa fiscalização, nenhum pastor tem esse poder. O sacerdócio universal do crente pressupõe que entre você e Deus não existe mais ninguém. O cargo eclesiástico pastoral é de condução, é de ensino, é de acompanhamento, é de aconselhamento. Aconselho, eu estou passando aquilo que eu aprendi, aquilo que a Bíblia fala. A decisão sempre vai ser da pessoa. E ele está falando sobre isso, sobre prática. E a igreja vive um momento onde parece que essas coisas é careta. Não, o pastor é careta, o pastor é isso, o pastor é aquilo, está ultrapassado. Meu irmão, não sou eu. Está aqui, ó, Apocalipse 2, versículo 20, outras passagens da Bíblia, em outras cartas ali em Apocalipse, você vai ver isso. Pessoas que esmorecem na fé, pessoas que fazem as coisas de qualquer maneira para o Senhor. Ou nós descobrimos e entendemos o que é verdadeiramente ser crente, ou a gente vai ficar brincando aqui de ser igreja. Não é sobre o que eu quero para a sua vida, o que um pastor quer para a sua vida, o que alguém quer para a sua vida. É sobre o quanto você precisa conhecer de Deus, para que você entenda qual é a postura que o Senhor quer da sua vida. É simples assim. Ah, mas isso é novo, não é novo. Já acontecia na época de João, já acontecia na época de Paulo, já acontecia na época de Pedro, depois deles aconteceu. Sempre vai acontecer. Ah, o Estado misturando com a igreja, política com a igreja, século 300, conversão do Constantino. A igreja se misturou com o Estado, o imperador declara o cristianismo a religião oficial do Império Romano. Sabe o que aconteceu isso? 1.200 anos depois, a Reforma Protestante. A igreja se contaminou de tal forma nessa estrutura que teve que ter uma reforma. Por isso que nós somos Deuteronômio, por isso que a nossa igreja, se você não entrou, entra lá no site www.deuteronômio.com, tem lá a nossa profissão de fé. Por isso que a gente acredita, não é que a gente precisa de uma nova reforma, mas a gente precisa voltar à reforma. Precisa entender o que a gente está falando, só a Escritura, só a fé, somente Cristo, somente a Deus glória. Por que a gente precisa voltar aos solas? Para a gente se descontaminar, porque assim, nada do que está acontecendo no meio da igreja hoje é novo, e são obras de Satanás. Ah, toda a igreja tá. Não, não é toda. Tem inúmeras igrejas fiéis ao Senhor, inúmeras igrejas que são bênção. Mas a verdade é que a grande maioria hoje, ou pelo menos as grandes aparições que a gente vê no dia a dia, não são. Se corromperam, se venderam, estão flexibilizando o evangelho. O evangelho, deixa eu te falar uma coisa, o evangelho ele é duro. Sabe por que a gente foi perseguido no início, logo no século I? Porque o evangelho ele tem uma mensagem muito dura. Sempre foi assim. É abandonar a velha prática, é abandonar a velha criatura. E quando você diz que algo é errado, você expõe quem está no erro. E quando você expõe quem está no erro, as pessoas não gostam de você. Porque ninguém te perguntou nada. A verdade é essa. Quem te perguntou alguma coisa? Para você falar que ter relações extraconjugais, trair a mulher, trair o marido. Quem é que te perguntou que isso é errado? Ninguém te perguntou, mas a gente está lá dizendo que é errado.
Aí sabe o que a gente fala? A gente vira a pessoa que é não grata no trabalho, que as pessoas não querem por perto, porque não pode falar numa gracinha, não pode ter uma conversinha. A gente é o crente chato, é o Bíblia. A gente foi chamado para ser isso. Não tem negociação. Não tem meio termo. Não tem como. Entende, meu irmão? Não tem como. Então, assim, o evangelho ele é bem claro, ele é bem explícito. A sã doutrina ela é bem clara. Ah, mas por causa disso, pastor, eu vou deixar de ser alegre, vou deixar de ser feliz, vou deixar de ir ao churrasco, vou deixar de jogar bola, vou deixar de ver o meu Mengão, o meu Fogão, o meu Vascão, o meu Flusão, nada a ver. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, meu irmão. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você pode ser uma bênção de torcedor do seu time. Você pode ser. Por isso que a palavra diz que nós temos que estar em espírito de oração em todo tempo, qualquer ocasião. Vai lá ver o Flusão, se dá uma oportunidade, ora por alguém, evangeliza, fala do Senhor. Vive a sua vida, meu irmão. Vive a sua vida e deixa Cristo viver ela através de você. E você vai fazer a diferença. Que as pessoas veem, elas são resistentes, mas elas veem isso no seu coração. Só que a igreja, ela se perdeu nisso. Virou uma máscara. A gente está tendo que embalar o evangelho em dancinha de TikTok, em estratégias empresariais do crescimento da igreja. Eu quero saber de estratégia empresarial para crescimento da igreja. Isso aqui eu faço no meu dia a dia. E conheço gente que faz muito melhor que esses pastores todos aí que estão dando curso. São profissionais sérios, de alto nível, que fazem isso aqui. Método de crescimento, plano de negócio, expansão de filial. Aí os pastores ficaram refém. O pastor hoje não tem mais autoridade, não. Ele tem que ouvir o cara que sabe como faz o crescimento da igreja. Precisa de uma congregação para 50 congregações. E eu quero lá saber de 50 congregações, meu. Eu quero saber daquilo que o Senhor tiver para nós. Se para nós for o Salão 2 do Tower Hotel Icaraí, lá com 20, 30, 40, 50 pessoas, 10, 2, não importa. Glória a Deus por isso. E eu vou ter a maior alegria, como seu pastor, de entrar no céu com vocês e dar a mão e dizer assim, poxa, Sil, valeu muito a pena. Murilo, a gente conseguiu. Olha, não foi fácil, mas a gente lutou junto e a gente vai viver eternamente com o Senhor. Aleluia. É sobre isso. É sobre isso. Não é sobre a quantidade, sobre o nome, sobre o dinheiro, sobre nada disso. Amém? Vamos, deixa eu. A Yasmin está com a mão levantada? Pode falar, Yasmin. Eu vou encerrar. Pastor, só fazendo um adendo, né? Quando, até mesmo o que você falou, que o evangelho é duro, né? Ele diz que a gente precisa abandonar a velha criatura. E isso, no início, até assusta a gente. Porque quando a gente escuta isso, a gente não quer abandonar, a gente acha que vai ser difícil, que vai ser impossível, que a gente não vai conseguir, que, nossa, impossível abandonar esses hábitos, mas quando a gente dá um passo de fé em direção a Jesus Cristo e a gente só vai, assim, a gente vai de coração, é tão fácil, porque ele molda a gente de uma forma que a gente nem, é aquilo que a gente fala, ele é tão gentil, generoso, ele é um gentleman, né? Ele faz de uma forma que, quando a gente vê, a gente já abandonou e a gente olha para trás e fala, meu Deus, como eu mudei. E foi fácil, eu nem senti, foi Jesus, ele foi moldando você, daqui a pouco você vê que aquilo não faz mais sentido para sua vida e você tem outros hábitos que hoje em dia te fortalecem, são muito melhores e que você é uma outra pessoa e é tão... É natural, né, Yasmin? Isso, é natural, porque a gente não sente. No início, é aquilo. Cara, é duro, vai ser difícil. Meu Deus, eu nunca vou conseguir. Mas quando a gente deixa fluir, a gente vê que quando se olha, a gente fala, meu Deus, eu sou outra pessoa e graças a Deus por isso. Foi fácil, eu nem senti. É basicamente isso. Glória a Deus, glória a Deus. E é isso, assim quando a verdade, no final do dia, que a gente está falando quando você se apaixona verdadeiramente por Jesus, quando você tem uma relação com Deus de amor, de paixão, nada mais importa, nada mais ao seu redor faz diferença. Porque a gente fala assim, é difícil mudar. Sabe por que eu vou dizer que não é? Assim, é difícil. Você vê como é que a gente está falando sobre o diabo, sobre a construção do diabo, essas cadeias mentais, esse muro que constrói na nossa mente em relação a essas coisas. Sabe por que eu vou dizer que é uma cadeia mental, que é um muro, que
o diabo constrói na nossa mente, que mantém a nossa mente cativa, né? O pastor Paulo fala sobre a questão de nossa mente estar cativa, e a gente tem que orar e levar nossos pensamentos cativos a Deus para quebrar essa corrente. Sabe por quê? Porque quando a gente se apaixona, aqui, você vive uma paixão, você se apaixona por alguém, né? Ou por um namorado, você se apaixona por alguém, você deixa de fazer um monte de coisa por causa dessa paixão. Nem isso, tem gente que vai falar assim, eu não consigo abandonar, dá exemplo aqui qualquer, não consigo abandonar isso de jeito nenhum para viver uma vida cristã, não consigo. Mas se arruma um namorado, fica bonitinho em casa, sentadinha, lavando, passando e cozinhando, não mete um pezinho na rua, mas não vai com medo de perder o benzão, porque se o benzão vê, o benzão fica brabo e termina um relacionamento, e aí por paixão, para não perder o benzão, aí fica, ó, quietinha em casa, comportadinha, uma santa sentada, até borda. Ele, quando descobre uma paixão, larga tudo, faz tudo, não quer saber mais de conversinha no WhatsApp, bloqueia a chuca toda, né? Derruba a conta no Instagram, faz uma conta, só tem ele, a mãe dele e a namorada dele, faz de tudo. Mas para Jesus, aí tudo é uma dificuldade, eu não consigo, eu não sei o quê. Na verdade, assim, eu tô usando de uma maneira brincalhona aqui, mas na verdade é que essas pessoas precisam verdadeiramente se converter. Elas precisam verdadeiramente entender se elas amam ou não a Cristo, e se elas amam verdadeiramente a Cristo, como você falou, Yasmin, todo o resto vai ficar muito fácil. Porque quando a gente ama, a gente está disposto até mesmo a anular a nós mesmos por conta desse amor. Porque a gente faz isso pelo homem, a gente faz isso pela mulher, a gente só é incapaz, com tudo que o diabo constrói na nossa mente, de fazer isso às vezes para Deus. E olha que o amor dele, diferente do homem, diferente da mulher, é infalível. Jesus jamais ele vai virar as costas para você. Ele jamais vai te enganar. Ele jamais vai te lançar fora. Ele jamais vai trair a sua confiança. Ele jamais vai trair o seu amor. Porque ele desejou a tal ponto viver com você que ele não poupou absolutamente nada. Ele deu a própria vida dele para que você pudesse estar eternamente com ele. Não existe amor maior do que esse. Então, é sobre isso o Evangelho. Amém? Vamos terminar aqui a nossa aula. Eu passei 4 minutos aí do tempo da nossa aula. Mas que Jesus abençoe você nessa noite. Não deixe essas cadeias mentais, esses laços, essas correntes mentais serem criadas na sua mente nem no seu coração. Viva intensamente seu amor com Cristo, seu amor por Jesus, seu amor por Deus. E todo o resto ele vai fazer, com certeza. Amém? Amém. Vou pedir ao pastor Carlos Alberto para orar. A gente ora para encerrar nossa aula em nome de Jesus. E nós nos vemos, irmãos, antes do meu tio orar, nós nos vemos quinta-feira no batismo, hein? Agora falta um dia só. Quinta-feira nós vamos ter um batismo maravilhoso. Amém? Acorde cedo, se prepare, vá com o coração, coloque louvor, que vai ser um dia benção. Nós vamos ter o batismo, nós vamos ter um almoço maravilhoso, nós vamos ter o Crente O Quê. Separa aí sua playlist para você soltar a voz lá, para você cantar, para você louvar o Senhor. A gente vai fazer um monte de coisa bastante legal. Jesus abençoe você, tá? Amém. Ora por nós em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Queria só botar uma observação, que aqui, sabe, eu não sou seu tio, aqui eu sou sua ovelha, tá bom? Amém, amém. É isso que eu quero botar aí, tá bom? Amém. Então vamos orar em nome do Senhor. Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus amado, Deus querido, poderoso, santo e maravilhoso. Jesus, glorificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, Senhor. Ali como o Senhor diz, Jesus, Provérbios, Senhor, 30:15, que diz lá, Senhor, que a sabedoria era a tua aluna, Senhor. Dê, Pai, sabedoria a nós para levar, Senhor, a mensagem genuína, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Senhor, muito obrigado por essa aula. Espírito Santo de Deus, venha fazer mais e mais, Senhor, nesse ministério, em nome do Senhor Jesus. Senhor, eu agradeço, Senhor, muito e muito, Senhor. Amém. Graças a Deus, que Deus abençoe a nossa vida, Jesus.
Amém. Glória a Deus. Jesus abençoe vocês. Obrigado. Fiquem na paz. Amém. Até quinta-feira, em nome de Jesus. Tá bom? Não teremos culto Paz a online. todos. Tá bom? Na quinta-feira não tem culto Pastor, online. Só acho que o Murilo aqui. levantou a mão. Quer falar Oi, alguma Murilo. coisa? Oi, desculpa, Murilo. Pode falar, perdão. Bem rapidinho, é só porque na quinta-feira eu trabalho e queria saber se tem como ir lá só para acompanhar o batismo, né? Inclusive, eu sou amigo do Gabriel, queria lá acompanhar. Vai mas lá, não meu irmão. Vai ser um prazer receber você lá. Vai ser um prazer. Ótimo. Tá bom? Obrigado. Fica na paz. Uma paz, meus irmãos. Boa noite a Boa todos. Beijo, gente. A paz. Paz. Paz.